No dia do nosso casamento, meu marido disse: "Casei com você, mas amo a sua irmã. Me chamo Vanessa, tenho 29 anos e sou professora de História em uma escola municipal de Itapema, Santa Catarina. Sempre fui aquela mulher calma, que acredita em finais felizes, que ama praia, livro antigo e o cheiro de café passado na hora. Minha vida era simples, previsível, e eu gostava assim. Acordava cedo, corria na orla antes do sol esquentar, preparava minhas aulas com capricho e voltava para casa sonhando com o futuro que estava construindo. Quando conheci o Rafael, técnico de TI em uma empresa de Balneário Camboriú, achei que tinha finalmente encontrado meu lar. Ele era engraçado, atencioso, daqueles que lembrava de perguntar se eu tinha almoçado. Nos conhecemos em um aniversário de amigos em comum, e bastou uma conversa sobre filmes antigos para eu sentir aquele frio na barriga que só vem quando algo parece certo. Moramos juntos por 2 anos. Dividimos contas, sonhos, brigadeiros de madrugada e brigas bobas por causa de louça na pia. Planejamos nosso casamento com cuidado. Pagamos tudo parcelado com suor, cada detalhe escolhido a dedo. Eu idealizei aquele momento 1000 vezes na minha cabeça. O vestido branco, as flores do campo, o pôr do sol na praia do morro como cenário. Imaginei meu pai me entregando. Imaginei o sorriso do Rafael quando me visse entrando. Imaginei o resto da nossa vida começando ali, naquele sim. Mas o que aconteceu foi pior do que qualquer pesadelo. O dia estava perfeito. O céu azul, o vento suave trazendo o cheiro do mar, os convidados sorridentes ocupando as cadeiras brancas decoradas com fitas de cetim. Eu entrei ao som de um violão, segurando o braço do meu pai, sentindo meu coração explodir de emoção. Olhei para Rafael no altar. Ele estava sério, sério demais. Pensei que fosse nervosismo. Quando chegamos à frente, o celebrante começou a cerimônia com aquelas palavras que eu havia decorado de tanto assistir filmes românticos. Tudo parecia estar acontecendo em câmera lenta. Então chegou o momento que eu esperei por anos. Rafael, você aceita Vanessa como sua esposa? Ele respirou fundo, olhou para frente, não para mim, para frente, e disse, com uma voz firme que cortou meu peito como vidro: "Eu não posso. Eu amo a Cristiane." O mundo parou. As palavras ecoaram na minha cabeça, mas meu cérebro se recusava a processá-las. Cristiane, minha irmã mais nova, de 26 anos, que estava sentada na 3ª fileira, vestida de azul claro. Rafael largou o microfone com um barulho seco, desceu os degraus do altar e caminhou até ela. Cristiane não parecia nem surpresa. Ela levantou devagar, pegou a mão dele, e os dois saíram juntos da cerimônia, deixando todos em choque absoluto. Eu fiquei ali, no altar, paralisada. Meus dedos apertavam o buquê de margaridas como se ele fosse um escudo invisível contra a humilhação que desabava sobre mim. Ouvi murmúrios. Alguém chorou. Alguém filmava. Senti o peso de mais de 100 pares de olhos cravados em mim, esperando minha reação. As lágrimas vieram aos poucos, quentes, queimando meu rosto. Depois vieram com força, descontroladas, acompanhadas de soluços que eu não conseguia conter. Meu pai me segurou pelos ombros, tentando me tirar dali, mas minhas pernas não respondiam. Minha mãe chorava tanto quanto eu, repetindo, minha filha, em um mantra desesperado. A festa foi cancelada. Os doces que eu escolhi com tanto carinho, as flores que custaram 3 meses de economia, os votos que escrevi e reescrevi dezenas de vezes, tudo ficou ali, abandonado como eu. Junto com a dignidade que Rafael e Cristiane me roubaram na frente de todos que eu amava, quando finalmente consegui sair daquele lugar, entrei no carro do meu pai e olhei pela janela. Vi o salão vazio, as cadeiras brancas ainda organizadas, o arco de flores balançando com o vento. E tive certeza de uma coisa: aquele dia tinha me quebrado em pedaços tão pequenos que eu nem sabia se conseguiria me juntar de novo. Voltei para o apartamento que tínhamos alugado juntos, ainda vestida de noiva. Meu pai se ofereceu para ficar comigo, mas eu recusei. Precisava estar sozinha, processar aquilo tudo, entender o que tinha acontecido. Quando abri a porta, o silêncio me engoliu inteira. Era como se Rafael nunca tivesse existido ali. Nenhuma roupa pendurada no guarda-roupa, nenhum tênis largado na entrada, nem o notebook dele na mesa, nem a caneca de café que ele sempre deixava suja na pia.
Até o cheiro dele no travesseiro tinha sumido. Abri gavetas, armários, procurei qualquer rastro. Nada, absolutamente nada. Ele planejou me abandonar no altar, com antecedência, com frieza. Sentei no chão da sala, ainda com o vestido branco espalhado ao meu redor, como uma nuvem de desgraça. E chorei, até não ter mais lágrimas. Chorei pela humilhação, pela traição, pelo futuro que evaporou em segundos. Mas o que mais doía não era só o Rafael, era a Cristiane, minha irmã. A menina que eu ensinei a andar de bicicleta, que dormia no meu quarto quando tinha medo de tempestade, que me ligava chorando quando terminava com algum namorado. Como ela pôde? Como olhou para mim todos esses meses, sorriu, ajudou a escolher as flores do casamento e escondeu isso? Peguei o celular com as mãos trêmulas. Dezenas de mensagens, ligações perdidas, a maioria de pessoas querendo saber se eu estava bem, oferecendo apoio, xingando o Rafael. Algumas mensagens eram diferentes, curiosos querendo detalhes, gente que mal conhecia perguntando: o que aconteceu de verdade? Bloqueei todos. Então vi uma notificação do Instagram. Cristiane tinha postado uma foto. Meu estômago revirou antes mesmo de abrir. Era ela e Rafael, na beira da praia de Bombinhas, abraçados, sorridentes, o sol se pondo atrás deles como se fosse um maldito comercial de margarina. A legenda dizia: o amor não escolhe a hora certa. A gente escolhe viver. Eu escolho viver, como se eu tivesse escolhido morrer. Joguei o celular longe e gritei. Gritei até minha garganta arder, até meus pulmões pedirem clemência. Peguei almofadas e atirei contra a parede. Derrubei porta-retratos. Quebrei a xícara que ele me deu no nosso primeiro aniversário de namoro. Destruí tudo o que podia ser destruído sem me destruir junto. Depois, caí exausta no sofá e dormi ainda vestida de noiva. Os dias seguintes foram uma névoa densa. Não conseguia comer. Não conseguia sair da cama. Não conseguia parar de rever aquele momento na minha cabeça. Minha mãe aparecia todo dia com marmitas que eu mal tocava. Minhas amigas mandavam mensagens que eu não respondia. A diretora da escola ligou oferecendo uma licença. Aceitei sem pensar. Passei semanas assim, chorando, dormindo, acordando no meio da noite achando que tinha sido um pesadelo. Meu pai tentava conversar, mas eu não tinha palavras. Como explicar a dor de ser traída pelas duas pessoas que mais confiei no mundo? Uma noite, 3 semanas depois do casamento que não aconteceu, acordei às 4 da manhã e não consegui voltar a dormir. Fui até a cozinha, preparei um café e sentei com meu notebook velho no colo. Não sei o que me deu. Talvez desespero, talvez raiva, talvez a necessidade de botar para fora tudo aquilo que estava me sufocando. Criei um perfil anônimo no Instagram, Ara na beira do altar, e comecei a escrever. Escrevi sobre o altar, sobre o vestido que ainda estava jogado no chão do quarto, sobre a sensação de ser despedaçada em público. Escrevi sobre a traição dupla, sobre como a dor de ser abandonada por ele era pequena perto da dor de ser apunhalada por ela. Escrevi sem filtro, sem medo, sem me importar se alguém fosse ler. Postei e fechei o notebook. No dia seguinte, quando abri o perfil de novo, tinha 47 mensagens diretas. Mulheres contando suas próprias histórias. Mulheres dizendo: eu também passei por isso. Mulheres agradecendo por eu ter tido coragem de falar. Em uma semana, o perfil tinha 2.000 seguidores. Em 2, tinha 10.000. Comecei a escrever todos os dias. Relatos, reflexões, alertas sobre sinais de traição, sobre abuso emocional silencioso, sobre reconstrução. As mensagens não paravam. Mulheres de todo o Brasil compartilhando dores que pareciam cópias da minha. Eu não estava sozinha. E pela primeira vez desde aquele altar vazio, senti que talvez houvesse um caminho para a luz no fim daquele túnel escuro. 3 meses depois daquele dia no altar, eu ainda evitava espelhos. Não porque estivesse feia. Eu simplesmente não queria ver a mulher quebrada que tinha me tornado. Mas o perfil, o na beira do altar, estava me transformando em algo que eu não esperava. Uma voz. Comecei a receber mensagens diárias de mulheres compartilhando histórias que partiam meu coração. Mariana, de Florianópolis, traída com a melhor amiga. Júlia, de Joinville, abandonada grávida de 6 meses. Cada relato era uma facada, mas também era combustível. Eu não estava sozinha na minha dor. E isso me dava uma força estranha. Minha mãe ainda aparecia todo dia com comida, mas agora eu comia.
Voltei a correr na orla, devagar no começo, como se meu corpo tivesse esquecido como fazer aquilo. O sal do mar no rosto, misturado com suor, me lembrava que eu ainda estava viva, ainda podia sentir. Foi durante uma dessas corridas, em uma manhã de neblina, que Marcela me encontrou. Ela era dona de uma pequena editora independente em Florianópolis, especializada em literatura feminina. Tinha visto meu perfil, lido cada post e queria conversar. Marcamos café em uma padaria de Itapema. Ela era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos soltos, olhos penetrantes que pareciam ler minha alma. Pedi um cappuccino e foi direto ao ponto. Vanessa, seu perfil está tocando milhares de mulheres. Você já pensou em transformar isso em um livro? Eu ri. Um riso amargo, desacreditado. Um livro sobre como fui humilhada no altar? Quem ia querer ler isso? Marcela segurou minha mão com firmeza. Não é sobre a humilhação. É sobre a reconstrução. É sobre todas as mulheres que estão passando pelo mesmo inferno que você passou e precisam saber que dá para sair dali. Fiquei em silêncio. O barulho da padaria, conversas, xícaras tilintando, risadas, parecia distante. Pensei nas mensagens que recebia. Nos obrigada por existir, nos e você me deu forças para sair de casa hoje, nos e achei que era a única. Eu não sou escritora, respondi, insegura. Você escreve todos os dias. E escreve bem. Só precisa de estrutura. Eu te ajudo. Levei uma semana para decidir. Uma semana repassando cada mensagem, cada história, cada pedaço de mim que eu tinha exposto naquele perfil. E então, numa tarde chuvosa de domingo, sentei com meu notebook e comecei a escrever o primeiro capítulo do que se tornaria O Não que Me Salvou. Escrevi sobre o altar, mas também sobre os sinais que ignorei. Os momentos em que Rafael chegava tarde demais em casa, as mensagens que ele deletava rápido demais, os olhares estranhos entre ele e Cristiane durante os almoços de família que eu atribuía à paranoia. Escrevi sobre como o amor me cegou, como a confiança me desarmou, como a dor me reconstruiu. Foram 6 meses de escrita intensa. Marcela me guiou com paciência, editando, sugerindo, me fazendo reescrever partes que eu queria esquecer. Choramos juntas em algumas sessões, rimos em outras, quando eu contava histórias absurdas dos meus relacionamentos passados. Paralelamente, o perfil On na beira do altar explodia. Cheguei a 150 mil seguidores. Comecei a receber convites para podcasts, entrevistas em blogs femininos, até uma participação em um programa de rádio local. Eu, que sempre fui tímida, que evitava holofotes, estava falando sobre minha dor publicamente, e isso estava ajudando outras mulheres. Voltei a dar aulas na escola. Os alunos já sabiam da história. Afinal, vários pais estavam no casamento. Nos primeiros dias, senti os olhares de pena, os sussurros, mas resolvi enfrentar. Em uma aula sobre resiliência histórica, usei minha própria história como exemplo. Às vezes, a gente acha que acabou, que não tem volta, mas a história nos ensina que reconstrução é possível. Sempre. Lucas, um aluno do 9º ano, levantou a mão. Professora, a senhora voltaria com ele? A sala ficou em silêncio. Todos me encaravam, esperando. Nunca, respondi firme. Ora, porque eu descobri que o amor próprio não negocia. 11 meses depois daquele dia no altar, O Não que Me Salvou foi lançado. A primeira edição de 3.000 exemplares esgotou em 2 semanas. A editora precisou fazer reimpressões urgentes. O livro começou a aparecer em livrarias de todo o estado, depois em listas de mais vendidos. Eu tinha virado uma autora best-seller, e a Vanessa que foi deixada no altar estava, lentamente, renascendo das cinzas. 1 ano e meio depois daquele dia no altar, minha vida era irreconhecível. Eu não era mais apenas a professora de história de Itapema. Era Vanessa Ferreira, autora best-seller, palestrante, influenciadora digital com mais de 400 mil seguidores. Tinha contratos com marcas, convites para eventos por todo o Brasil e uma agenda tão cheia que precisei contratar uma assessora. Mas o sucesso tem um preço que ninguém te conta. Acordava todos os dias às 5 da manhã para responder mensagens, gravar stories, preparar conteúdo. Viajava pelo menos 2 vezes por mês para palestras. Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio. Falava sobre superação, sobre amor próprio, sobre reconstrução. Via mulheres chorando na plateia, me agradecendo, dizendo que eu tinha salvado suas vidas.
E eu sorria, sempre sorria, porque era isso que esperavam de mim. Mas quando voltava para casa, para aquele mesmo apartamento onde tudo desmoronou, o silêncio me engolia de novo. Diferente, mais pesado. Era o silêncio de quem tinha tudo e, ao mesmo tempo, nada. Minha mãe percebeu primeiro. Numa tarde de sábado, ela apareceu sem avisar com um bolo de cenoura e aquele olhar de mãe que vê através das máscaras. Você está emagrecendo, Ivanessa. Estou correndo mais. Menti. Você está pálida. Trabalho demais. Você não está feliz. Essa eu não consegui responder. Ela sentou ao meu lado no sofá, segurou minha mão e esperou. E eu desabei. Mãe, eu não sei mais quem eu sou. Acordo todos os dias sendo a mulher forte, a que superou, a inspiração. Mas quando fico sozinha, eu ainda sou a mulher que foi humilhada no altar, a que não foi suficiente, a que perdeu a irmã e o amor da vida no mesmo dia. Ela me abraçou enquanto eu chorava. Chorava pela solidão disfarçada de sucesso, pela pressão de ser perfeita, pela saudade de quando minha vida era simples. Filha, você não precisa ser forte o tempo todo. Força de verdade é saber quando pedir ajuda. Comecei terapia na semana seguinte. 2 vezes por semana, sentava na frente da doutora, Mônica, uma psicóloga de Balneário Camboriú, e desconstruía a persona que eu tinha criado. Ela me fez perceber que eu estava fugindo da dor verdadeira usando o sucesso como anestesia. Você perdoou o Rafael e a Cristiane? Ela perguntou numa sessão. Não preciso perdoar. Eles não fazem mais parte da minha vida. Mas fazem. Cada post que você escreve, cada palestra que dá, você ainda está conectada àquele dia. Você construiu sua identidade em cima da dor que eles causaram. Aquilo me atingiu como um soco. Será que eu tinha realmente superado? Ou apenas transformei meu trauma em produto? Naquela noite, abri meu perfil Moara na beira do altar e fiz algo que nunca tinha feito. Postei sem filtro, sem edição, sem máscara. Vocês me veem como inspiração, como a mulher que renasceu. Mas a verdade é que tem dias que eu acordo e ainda sinto o cheiro daquele altar. Ainda ouço o "Eu amo a Cristiane" ecoando na minha cabeça. Ainda me pergunto o que eu fiz de errado. Sucesso não apaga a dor, só ensina a carregar ela melhor. Em minutos, milhares de comentários. A maioria agradecendo pela honestidade, pela vulnerabilidade, mas alguns me criticando, dizendo que eu era fraca, que estava decepcionando quem acreditava em mim. Aquilo confirmou meus medos. Eu tinha virado um símbolo, e símbolos não podem fraquejar. Foi nessa época que recebi o convite para uma sessão de autógrafos em Balneário Camboriú. A livraria Páginas e Sonhos estava lançando a 3ª edição de O Não Que Me Salvou, e queria um evento especial. Aceitei, mesmo com o cansaço me corroendo por dentro. No dia do evento, a fila dava volta no quarteirão. Mulheres de todas as idades, algumas com os olhos vermelhos de tanto chorar, outras sorrindo como se estivessem encontrando uma velha amiga. Autografei por 4 horas seguidas. Ouvi histórias, abracei desconhecidas que se sentiam íntimas porque conheciam minha dor. Estava nos últimos autógrafos quando a vi. Cristiane, parada no final da fila, magra demais, com olheiras profundas que pareciam buracos, cabelo desgrenhado preso num rabo de cavalo mal feito. Sozinha, visivelmente abalada. Meu coração acelerou. Minhas mãos tremeram. A assessora percebeu minha mudança e perguntou baixinho se eu estava bem. Acenei que sim, mas era mentira. Cristiane avançou quando chegou sua vez. Não trazia livro para autografar. Apenas me encarou por longos segundos, os olhos cheios de algo que eu não conseguia decifrar. Culpa? Arrependimento? Desespero? E então ela falou. E o mundo parou de novo. Ele fez comigo o mesmo que fez com você. Só que eu não tive ninguém para me segurar no altar. A voz de Cristiane saiu trêmula, quebrada, quase inaudível em meio ao burburinho da livraria. As pessoas ao redor começaram a perceber quem ela era. Ouvi sussurros, celulares sendo discretamente apontados na nossa direção. Respirei fundo. Aquele momento, que eu tinha imaginado 1000 vezes em pesadelos e fantasias de vingança, finalmente tinha chegado. E eu não sentia o que esperava sentir. Não sentia raiva. Não sentia satisfação. Sentia cansaço. Senta, disse-lhe apontando para a cadeira ao lado da mesa de autógrafos. Cristiane hesitou, como se esperasse que eu gritasse, que a expulsasse, que fizesse uma cena. Mas ela se sentou, encolhida,
as mãos tremendo no colo. Quanto tempo? Perguntei, mantendo a voz baixa. 3 meses depois de Bombinhas, ele conheceu outra, uma colega de trabalho. Disse que ela o entendia melhor. Cristiane deu uma risada amarga. As mesmas palavras que ele usou para te deixar, Vanessa, as mesmas. Olhei para ela. Realmente olhei. Vi as marcas da insônia, o emagrecimento excessivo, a forma como suas mãos não paravam de mexer no anel que não estava mais no dedo. Vi minha irmã, não a traidora, não a vilã da minha história. Vi uma mulher quebrada do mesmo jeito que eu fui. Por que você veio aqui? Perguntei. Porque eu li seu livro. Ela engoliu seco, os olhos marejando. Cada página era como olhar no espelho. Tudo que você escreveu sobre os sinais, sobre como ele te manipulou, sobre como você não viu porque confiava demais. Eu vivi a mesma coisa. Eu fui idiota, Vanessa. Achei que ele me amava, que nós éramos diferentes. E veio buscar o quê? Perdão? Não. Cristiane balançou a cabeça, as lágrimas finalmente caindo. Vim te pedir desculpas. Não porque eu mereço ser perdoada, mas porque você merece ouvir que eu estava errada. Que destruí nossa família, destruí você, e no final me destruí também. Vim dizer que você tinha razão em tudo que escreveu. Rafael nunca amou ninguém além dele mesmo. O silêncio pesou entre nós. A fila de leitoras esperando tinha parado de se mexer, todas observando aquela cena como se fosse um capítulo ao vivo do meu livro. Eu poderia ter gritado, poderia ter dito todas as coisas cruéis que ensaiei mentalmente durante meses. Poderia ter saboreado aquele momento de vingança, de vê-la tão quebrada quanto ela me deixou. Mas olhei para Cristiane e vi o que minha terapeuta tinha me ensinado a ver. Uma pessoa ferida que feriu outras pessoas. Um ciclo. E ciclos só terminam quando alguém decide não perpetuá-los. Cristiane, falei devagar, escolhendo cada palavra com cuidado. Eu não vou dizer que te perdoo. Não hoje. Talvez nunca. O que você fez destruiu mais do que meu casamento. Destruiu minha família, minha confiança, minha capacidade de acreditar nas pessoas que amo. Ela assentiu, aceitando, esperando o golpe final. Mas eu também não vou carregar você nas costas pro resto da vida. Respirei fundo, sentindo um peso imenso saindo dos meus ombros. Você fez suas escolhas. Eu fiz as minhas. Eu escolhi me levantar. Escolhi transformar a dor em propósito. Escolhi ajudar outras mulheres a não caírem na mesma armadilha. Peguei um exemplar do meu livro que estava na mesa e estendi para ela. A diferença entre eu e você é que eu me levantei. Você ainda tá caída. Cristiane pegou o livro com mãos trêmulas. Olhou para a capa. Minha foto sorrindo, segura, renascida. E algo mudou no seu rosto. Não era alívio, era compreensão. Eu não sei se consigo me levantar. Ela sussurrou. Você consegue, mas só se você quiser. Ninguém pode fazer isso por você. Nem eu, nem mamãe, nem o Rafael. Só você. Ela se levantou, segurando o livro contra o peito como se fosse uma tábua de salvação. Obrigada, Vanessa, por não me odiar. Eu não disse que não te odeio, respondi com sinceridade. Eu disse que não vou deixar esse ódio me consumir. Cristiane acenou com a cabeça e saiu da livraria, desaparecendo na multidão da Avenida Atlântica. Voltei para a fila de leitoras. A próxima era uma mulher de uns 40 anos, olhos inchados, livro apertado contra o peito. Você é incrível, ela disse, a voz embargada. Não sei se eu conseguiria ter essa força. Sorri, um sorriso verdadeiro dessa vez. A gente nunca sabe do que é capaz até ser testada. Autografei seu livro, abracei mais algumas mulheres, ouvi mais algumas histórias. Quando o evento terminou, sentei sozinha na livraria vazia por alguns minutos, apenas respirando. Peguei meu celular e abri o perfil. Na beira do altar, escrevi um último post daquela noite. Alguns não os doem tanto que a gente acha que vai morrer, mas são eles que nos salvam da morte em vida. Hoje encontrei uma fantasma do meu passado e descobri que o perdão não é sobre libertar quem nos machucou. É sobre nos libertar da prisão que construímos com a dor. Eu ainda estou aprendendo a ser livre. E está tudo bem. Desliguei o celular, peguei minha bolsa e saí para a rua. O vento do mar bateu no meu rosto, trazendo o cheiro de sal e recomeço. Olhei para o horizonte, onde o sol se punha pintando o céu de laranja e rosa, e sorri. Pela primeira vez em 1 ano e meio, o sorriso não era para as câmeras, não era para os seguidores, não era para provar nada a ninguém.
Era só meu. E isso bastava. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.